Curso de Arduino, aula 14. Como esse é um canal todo virado para programação, era de se esperar que o curso de Arduino também se inserisse nisso. A gente usa ele para mostrar a programação em C, bem particular dele, todas as instruções, né? Mas nós vamos também utilizar aqui o curso de Arduino para mostrar para vocês como é que se faz as portas lógicas, que são os tijolinhos para se construir a programação assim, para se construir os microprocessadores, né, e explicar a linguagem assembly aí, através disso, né, através dos seus circuitos, explicar a ALU, né, como é que ele faz operações aritméticas, como é que ele faz o controle do fluxo, quando ele vai decodificar uma instrução e tal. Então, vai ser uma jornada longa aí. E nesta primeira aula a respeito de lógica dos transistores, né, nós vamos explicar as portas NAND e AND. E em se falando de computador, né, uma das principais unidades que aplicam esse tipo de lógica, né, utilizando lógica de Boole e através de transistores, é a CPU. Os mecanismos todos dela ajudam a mostrar muito a integração entre uma coisa e outra, lógica booleana e transistor. Então, a LU, a unidade lógica aritmética da CPU, agora nós estamos falando dos componentes dela, a Control Unit, que pega instruções, pega o código da instrução, pega cada bit e dirige para o local certo, onde será executada aquela instrução, e os demais blocos da CPU são construídos com unidades booleanas. Hoje eles já fazem uma abstração, eles não pensam em transistores, e os transistores vão fazer parte do raciocínio depois. Mas projetistas, engenheiros de software, né, de hardware, eles pensam em termos de unidades booleanas e hoje já em termos de unidades macro, utilizando essas unidades booleanas. O Arduino é um exemplo disso, tá? Ele já contém macros das unidades booleanas já prontas, unidades complexas. E essas unidades booleanas, sim, são construídas basicamente através de arranjos de transistores e resistores. Bem, estas unidades booleanas aí, AND, OR, NOT, NAND e tal, são construídas com, no mínimo, 2 transistores. Com estas unidades, a gente pode construir todos os blocos de controle da CPU, tá? Esse que nós falamos, além dos registros de memória. Um dos fenômenos que acontece com o transistor, em presença de energia elétrica, tá? É o dele armazenar, poder armazenar valores e alterá-los. Quando, na ausência de energia elétrica, ele pode manter informação armazenada. As operações AND e NAND, operações lógicas, né? Todas as operações lógicas, elas se dão entre 2 elementos, A e B. E conforme a combinação desses elementos, nós temos os resultados. Então, para simplificar na mente de vocês, o resultado do AND é 1 apenas se as 2 entradas forem 1. Ou seja, entendendo em termos de eletricidade, seria as 2 entradas ativadas. Entendendo em termos de transistor, os 2 transistores ativados. Já o NAND, o NOT AND, você simplesmente inverte tudo. Ou seja, o único resultado 0 é quando as 2 entradas forem iguais, ou seja, quando os 2 transistores eletronicamente estiverem ativados. Viram como é que é simples guardar? Bem, e agora como é que a gente faz o circuito para ver? Isto aqui é um curso de Arduino, então nós vamos utilizar o Arduino. O Arduino tem 3 coisas que nós precisamos, que são um Terra,
uma saída de 5 volts, aliás, várias, né? Umas 2 ou 3, e portas digitais que tem sinal ou alto ou baixo, não tem gradação. Se a gente quisesse gradação, nós íamos utilizar as portas analógicas. Então ele tem essas 3 coisas que nós precisamos. Terra, saída de 5 volts, que é o padrão aí em circuitos digitais, e saídas digitais, onde a gente pode falar, manda um sinal alto, manda um sinal baixo. Então esses são os pré-requisitos aí, que o Arduino cumpre. Depois teremos 2 transistores aqui. Vocês podem comprar transistores pela internet. Eu uso o AC127 desde os meus tempos lá do engenheiro eletrônico, há mais de 40 anos. E vocês podem também comprar segundo tabelas aí da internet, tá? Podem comprar o AC188 que vocês vão estar muito bem atendidos. E conforme as explicações das aulas anteriores, identificar a base, coletor e emissor. Então, para o caso das portas NAND e AND, vamos começar com a porta NAND. Olhem bem o título para vocês não fazerem confusão. Vou botar até em negrito aqui, ó. Isso aqui é a porta NAND. Para a porta NAND e AND, o circuito coloca os transistores, são 2 transistores iguais aqui, PNP, em série. Emissor do primeiro ligado no coletor do segundo. Repetindo, emissor do primeiro ligado no coletor do segundo. Essa é a base. Emissor do segundo ligado no terra. Coletor do primeiro amortecido por um resistor, pode ser a partir de 1000, é o padrão que está no mercado aí, né? Vocês podem colocar 2 em série, 2000, para se assegurar de que o LED não queime. E aí os 2 ligados aqui em 5 volts. Eu botei até cinza aqui para representar que esse fio aqui está debaixo desse outro preto aqui do terra, tá? E para a gente ver o sinal, um LED ligado no coletor do transistor da esquerda e ligado à terra. Todos os componentes são assim. Se você vai pegando grupos de componentes, não importa. De um lado está o terra, do outro está alguma carga, que no caso dos circuitos eletrônicos é um padrão de 5 volts. Até aí tudo bem? Bem, agora vamos conversar sobre as bases dos transistores. Elas é que vão receber os valores. Não vão armazenar, não. Por enquanto, esse tipo de dispositivo não armazena nada. Elas vão receber os valores A e B desta tabela que nós fizemos aqui. E então, elas vão produzir os resultados e nós veremos a luzinha acesa para resultado 1 e a luzinha apagada para resultado 0. Então, conforme está destacado aqui, eu não quero que vocês confundam, tá? Os valores A e B desta tabela aqui, tá? Vão provocar, enviando low ou high. Low é o valor 0, tido como 0, né? E o high é o valor 1. Só que realmente dentro do computador, esses valores são aproximadamente entre 0,8 e 1,2 volts para baixo e 3,7 e 5 para high. Por quê? Porque a memória ela sofre refresh. Por isso que você precisa ter uma faixa de valores para 0 e uma faixa de valores para 1. De tempos em tempos, o computador, de acordo com o tipo de memória, faz um refresh e manda um sinal para aquele valor, né, para aquele LED que está decrescendo de valor, tá, porque a carga vai abaixando. Ele manda um meio volt, para que se ele estiver embaixo, ele recebe o meio e aí ele se reajusta no seu patamar. Por isso que nós temos clock, mas isso é um assunto mais para frente aí.
Bem, aqui está o circuito para vocês verem. Não é difícil de montar, precisamos de 4 fios, né? Não, 5 fios. Porque nós temos 2 pontos de aplicação do terra. Este fio verde, vocês veem saindo aqui, vem deste lado aqui, ó, marquei o emissor, ó, em um dos transistores, olha lá, é o emissor, letra E, é do tipo PNP, o irmãozinho dele aqui é do mesmo tipo, então nós estamos exatamente como deu aquele desenho. O LED aqui, vermelhinho, está saindo para fora e lá ele se encontra com esse fio terra preto aqui. E aqui está o fio amarelo saindo de onde? Conforme o gráfico que nós vimos aqui, conforme o circuito, o fio amarelo que sai para os resistores, ele está vindo de quê? Dos 5 volts. Está vindo dos 5 volts. O fio preto é um terra, para quê? Para se ligar no LED. E aqui no meio, os resistores que fazem a base. Estão bem perto das perninhas ali, ó. Eles estão na linha da base dos 2 transistores e saindo para esses 2 sinais digitais aqui, o 2 e o 4. Não podemos utilizar a porta 3 porque ela é do tipo analógico e nós não queremos problemas. Tá certo? Então aqui está o circuito. Nós vamos começar com um único diferente, que é aqui, vejam, é a coluna do NAND. Nós vamos aqui nesse único que é diferente, o 0, que corresponde a 2 sinais altos, em A e em B. Então, fizemos isso aqui, ó, demos RAIG e RAIG no código, um código muito pequeno. Aqui em cima, as únicas coisas diferentes são as declarações das constantes A e B, que são os números dos pinos, 4 e 2, como vocês viram aqui no circuitinho, na plaquinha. Então, já obtivemos o que? A luz desligada. Vamos colocar uma das outras condições aqui, ó. Por exemplo, low é uma das condições que faz acender a luzinha. Damos o compile e o upload, luzinha acende. Vamos dar a outra condição. Trocado, não vamos trocar low com high, não. Vamos logo colocar as duas em high. Aí na tabelinha ela corresponde, ó, tá compilando, uploadou e tal. Aí, luz desligada. As duas em low agora, eu errei, deveria colocar em low. Vocês me desculpem aí. Vamos colocar em low, compilar, uploadar. Vídeo não tem cortes, vejam. Luzinha acendeu. Então, tudo funcionando aí. Um código bem simples que usa digital write. Lembrando que não tenta enganar a plaquinha dando digital write em uma saída analógica e vice-versa, não. Então, vocês acabaram de ver a porta NAND funcionando. Agora, com uma pequena modificação, nós iremos fazer a porta AND. Então, vamos explicar a porta AND aqui. Em relação à porta NAND, no NAND nós estávamos com carga, uma pequena carga LED do lado esquerdo, lado do coletor. Agora, no caso do circuito AND, essa carga e o LED, ou seja, a saída do sinal, eu coloco o LED para vocês constatarem que o sinal está saindo por aqui e constatar quando que ele vai sair. Como que vai estar o estado das entradas A e B na hora que o LED acender? Ou seja, na hora que ele interpretar como bit ativado, bit 1. Desligado é bit 0. Tá? Então, essa é, se vocês compararem todo o circuito, esta aqui é a única modificação que nós fizemos. O único estado que nós temos que explicar aqui para que se compreenda o circuito
é esse daqui. Quando é que ele é ativado? O AND só é ativado se as duas entradas A e B forem ativadas, receberem uma carga, que seria o estado 1. Então, vamos analisar aqui o circuito e como é que isso se dá. Quando ele está aceso com esses resistores aqui e com esses transistores, você vê que quando ele se acende, ele está com 1,85 volts. Provavelmente é um LED de 1,5. Então a carga está passando por aqui. Aí você vai falar assim, ué, mas com os dois transistores ligados, ele está escolhendo este caminho daí, né? Então vamos entender. Se você for medir a carga aqui entre este coletor e este emissor, você vai achar mais ou menos, deixa eu conferir o valor aqui, você vai achar 0,14. Mas aqui nesta resistência aqui, né, está vindo 3 volts. Então os 14 estão se perdendo por aqui. Então você tem pequenas cargas que ativaram este caminho daqui, onde está passando a corrente e chega até aqui. Por isso que ele acende o LED. Então já mostrei algumas setas com o caminho. Então ele está unindo aqui o circuito de 5 volts, vou colocar uma seta aqui invertida. Então ele está unindo o potencial, o positivo, aqui do Arduino, que seria os 5 volts, com o chamado indevidamente de negativo, que é o terra. Vocês não devem encarar o terra como negativo, é o polo negativo. Não. Ele é o manancial de elétrons. A Terra, o nosso planeta, ela é um manancial de elétrons. Tá? Até a direção do raio, se vocês forem analisar, é o contrário de que todo mundo pensa. Ele não é de cima para baixo, ele é de baixo para cima. Tá? Mas não vão polemizar aqui não. Então, este aqui é o percurso da carga quando eu estou com. Aí vocês vão entender fazendo analogia com registros de água. Se eu forneço energia aqui, eu abro o caminho de coletor e emissor. Então, o que acontece? A corrente vem e circula por aqui, porque as duas válvulas estão abertas. Então, ele faz esse circuito aqui e fecha, né, o potencial de 5 volts com o potencial do terra. Tá certo? E aí a luz se acende. Explicando a exceção do AND, né, vocês vão compreender, quando qualquer uma dessas válvulas estiver fechada é o zero. Vejam, sempre que você tem uma válvula fechada, o valor produzido é zero. Comparem um 0 com 1 e 1 com 0, aqui, as duas entradas. Quando uma das duas é zero, ela se apresenta fechada, se apresenta em zero. Bem, então vamos ver no programa de onde estão vindo esses sinais altos. O programa do Arduino aqui, IDE, é bem pequeno. Está tudo apenas aqui no setup. Não temos nada aqui no loop. Não tem nenhum comando rodando em loop. Apenas definimos que a entrada A é a porta 4, ela é digital, e a entrada B é a porta 2. Colocamos ambas em sinal alto e pronto, a luz se acende. Agora eu vou filmar o circuito para vocês e produzir uma, duas alterações para vocês confirmarem. Então, no momento, o circuito está apagado porque sinais diferentes e não são os dois high, né? Então, vamos aqui o high and low, vamos trocar para low e high para mostrar a alternância dos dois, segundo aquela tabela verdade que nós vimos. Vamos compilar, dar o upload aqui, continua apagado.
Agora vamos dar a única condição do AND em que ele acende a luz, ou seja, as duas entradas iguais e em high. Vamos lá, compilar, dar o upload e vejam, a luz se acendeu. Tá certo? Então, muito simples, conforme o previsto na nossa tabela verdade que eu passei para vocês, tá? Aqui está o circuitinho exatamente como nós colocamos, e eu tenho cuidado sempre de marcar o emissor. E aí, por semelhança, né, esse terminal aqui, ó, da base, ele está para frente, então quando eu pego o outro transistor igual a ele, eu pego com a base para frente também e consigo ligar. Tá ok? E para concluir nossa aula, aqui eu dou para vocês recomendações, os nomes dos CIs das portas AND, NAND, NOR e OR, porque mais para frente nós vamos falar dessas portas aí, do uso delas, colocar no Arduino para a gente utilizar, e vocês saberem utilizar os chips do mercado, os circuitos integrados, né, para fazer seus circuitos, porque a finalidade aqui é conhecer também um pouco de eletrônica voltada para aquilo que o computador usa, voltada para as funcionalidades do computador. E lembrando que aqui tem um problema que todos vieram com chanfro, a porta AND, NAND, NOR, essa meia lua aqui em cima, às vezes está só num corte, às vezes está totalmente vazado. Este daqui não veio, mas quando vocês forem comprar, porque isso aqui é um desenho esquemático, ele virá com um chanfrozinho, porque ele é que indica aonde está o pino 1. Então, você olhando por cima, você coloca o chanfro para cima, essa partezinha, essa meia lua, e o primeiro pino da esquerda é o pino 1. Então, comprem esses circuitinhos, são todos baratos, para que a gente possa entrar mais aí nos circuitos integrados, mais nas portas lógicas voltadas para o assunto de computador. Então, muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o fim da nossa longa aula 14.